tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo nas Entrelinhas com Helena Lopes e mais um podcast que, aliás, está fervendo. Cada podcast que acontece aqui, sempre para levar para você mais informações, mais alegria, fé, força, coragem e muita coisa rola aqui no nosso podcast. E claro, para ficar mais linda ainda essa mesa no nosso podcast, nós temos pessoas maravilhosas. Aqui conosco está a nossa maravilhosa para enfeitar essa mesa, Jolie. Tudo bem, Jolie? Tudo bem. A jornalista incrível, maravilhosa, Daniele Tomé. Aliás, sempre bela, como sempre, né? Obrigada. Você também, uma princesa. Um prazer obrigada. imenso estar aqui. Muito obrigada. Obrigada e claro, pelo e convite. nós temos uma pessoa muito, mas muito especial, que todos vocês já conhecem, claro. E para nós aqui no programa Nas Entrelinhas, é uma honra tê-la conosco. A nossa maravilhosa, aliás, é linda pessoalmente, né? Você também é muito Maravilhosa. linda. É uma honra para mim estar aqui com vocês. E esse podcast para mim vai ser muito importante, bastante revelador, sem polêmica, sem muito polêmica, porque não pode, né? Mas é uma honra estar aqui. Muito obrigada por ter convidado. Obrigada. Todos já sabem, nem precisa falar o nome dela, mas eu vou falar para algumas pessoas se identificarem. Às vezes sabe quem é, mas como que é o nome dela? É a Francine Felizardo. Todo mundo fala Franciane, né? É, todo mundo. Mas é Francine, ativista há quase 20 anos na causa dos crimes da internet. E é conhecida como a maior vítima dos crimes da internet no Brasil, é isso? Exatamente. É por isso que você jogou minha idade, né? Porque é 20 anos. Ah, gente, olha, é um segredinho aqui, tá? No podcast é assim, é tudo muito descontraído. A gente anos perguntou pra ela qual que é a idade, ela não quis revelar. Mas a gente vai tirar isso dela ainda aqui, eu vou contar pra vocês, tá bom? Eu trabalho, eu criei vários projetos, né? E eu trabalho com vítimas de crime de internet há muito tempo. Tanto vítimas quanto familiares de vítimas, com questão à orientação, como lidar com certas situações, né? Inclusive eu criei aulas, porque eu também dou palestras em empresas de orientação sobre não homofobia. E na palestra eu tenho várias, entre aspas, pegadinhas que são técnicas para identificar quem tem ou quem não tem, no caso, essa doença que é o vício em aparelho celular, né? O que seria isso, vício em aparelho celular? Então, é a chamada doença do século, nomofobia. Inclusive, eu falei com um apresentador da Record e ele falou, é monofobia? Não, monofobia é medo de pessoas... que pessoas têm medo de ficar sozinha, né? Nomofobia são inverte a letra N com a letra pessoas N. que não ficam sem o aparelho celular. E tá uma loucura, né? Porque a gente vê hoje, a gente mesmo, né? Esqueceu o celular, aí corre pegar, meu Deus, não sei o quê. Mas é no dia a dia nosso, é trabalho, né? Aquela coisa assim, tô lá longe, não tem o que fazer. Mas tem pessoas que é absurdamente, né? Aliás, deixam até de comprar o que é necessário para ter um aparelho celular. Para ter um aparelho celular. Crianças, eu não sei se você se lembra da situação de uma mãe que, para deixar a criança de castigo, tirou o celular e a menina se jogou pela janela, morreu. Que loucura. Tudo por conta do celular. É praticamente a vida da pessoa, né? É um vício, né? É um vício tanto quanto, né? É um absurdo. E, aliás, assim, diga-se de passagem, celular não deveria nem ser permitido para criança. Eu também. E que hoje já é, né? Todo mundo já pode usar. Aliás, é permitido a ter por situações, mas na minha época, celular era coisa muito... Imagina, celular De uma adulto, criança. né? Adulto. Eu fui ter o meu primeiro Telefone telefone, era eu adulto. tinha 17 anos, porque eu não podia ter telefone. Então, hoje em dia, E vivíamos mudou muito. melhores, não vivíamos Muito melhores? melhor. Sim. Vivíamos com mais qualidade de vida. Exatamente. Francine, até eu falei Franciane, Não, mas gente. pode chamar de Franciane. Até o Celso Russomano, quando eu falo com ele, ele lê o meu nome e fala Franciane. Mas eu li Francine e falei Franciane. Então, é isso. Bom, para descontrair aqui, gente, nós temos uns bombons aqui na mesa, tá? Eu Para vou adoçar. Gente, sinta-se à vontade, engorda um pouquinho, não faz mal. Estou bem, obrigada. Não faz mal, já comeu um monte, né? Esse acho que já é o quarto. Aqui é assim, viu, gente? É o quarto. Os bastidores já Os comemos bastidores bastante. foram muitos bombons. Mas é legal a gente falar sobre esse assunto. Bom, para quem não sabe, né, eu vou falar mais uma vez aqui, todos vocês já sabem, eu continuo com o meu cartão de pauta, tá, gente? Eu acho que é o primeiro podcast que existe uma apresentadora com o cartão de podcast nas mãos. Coisa de apresentadora de TV. Coisa né? de TV. Eu vim da TV assim e eu não consigo largar o cartão de pauta, gente. Mas facilita a vida da gente, né? Muito. Sim. Mas, Francine, acertei, tá? Tá.
É um prazer imenso estar com você aqui. Nós aqui agradecemos a sua presença. Para a gente é uma honra tê-la aqui conosco. Como eu falei, eu volto a falar. Você não revelou a sua idade, mas você é nova, aparentemente para a gente linda. Então você parece ter uns 30 anos, é verdade. E assim, muito bonita, simpática, tá? E eu falo que tudo na vida, Deus tem seus propósitos e seus caminhos. Sim. Então você está aqui conosco hoje, com certeza é um propósito de Deus. Você é muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje. Para nós é uma honra, volto a falar, ter você aqui conosco. Estou feliz com você e já te admiro muito. Pode ter certeza. Faço das suas palavras a minha, porque você é uma mulher sensacional. Obrigada de coração. E falando um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui, né, de você fez fotos, né, teve assim, registrados em documentos e fotos no livro biográfico, isso. A Lenda Online. Inclusive chegou até a criar algumas leis, não, 2 leis que já foram aprovadas pelo Congresso. É que pode falar lei? Não sei. Não, nós vamos só entrar nesse tópico aqui, daí a gente volta a falar uma outra ocasião. Eu quero ir mais a profundo, mas uma outra ocasião a gente vai marcar com mais tempo, porque nosso tempo também é um pouco curto, mas é importante a gente frisar isso, porque você realmente, de fato, você criou, né? Eu tenho provas de que eu criei, né? Eu tenho provas documentais. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas enfim, a Marco Civil ela foi criada no ano de 2001, e era uma lei comercial. E hoje ela foi aprovada com meu texto no ano de 2014, né? Como uma lei criminal. A Marco Civil era uma lei do projeto, não sei se eu posso falar, pessoal, se quiser pesquisar, quem estava na época, tá? Do projeto de uma gestação chamada Banda Larga para Todos. Porque antigamente, agora a gente está vivendo a perspectiva do 5G, né? E antigamente era aquela discada, né? Que ficava, sabe, 1 hora lá a gente esperando. Então, o projeto era Banda Larga para Todos. A Telebrás derrubou essa lei 1 ano antes, trazendo a banda larga. Então, a lei ela ficou meio que sem sentido, no ano de 2013, que foi o ano que eu apresentei esse projeto com emendas criadas baseado no que aconteceu comigo, para que o que aconteceu comigo não acontecesse, servisse como uma espécie de prevenção para que não acontecesse com outras pessoas. Foi bom? Foi ótimo, porque a gente estava vivendo um momento em que meninas estavam se matando, né? Eu fui no programa da Sônia Abrão, em 1 semana 2 meninas tinham se suicidado, por causa de terem tido vazado o vídeo delas, enfim, muito pessoais. E elas tinham 2 meninas em prazo de 1 semana tirado suas próprias vidas. Então, foi onde eu criei digamos assim, esse parágrafo que um vídeo só poderia ser gravado mediante a autorização da pessoa. Isso foi a Marco Civil e também tudo que tá lá, gente, é tudo baseado em mim, tá? Tudo na minha vida, esse projeto aí. Só que hoje eu percebo que tem 2 coisas. Primeiro, a lei está sendo usada de forma errada. E segundo, não está acompanhando o avanço da tecnologia. Por que está sendo usada de forma errada? Porque estão usando essa lei para libertar um criminoso, que está para ser libertado a qualquer momento, que é um criminoso em série, um anestesista que estuprou dezenas de mulheres, e ciente disso, os colegas dele de trabalho gravaram um ato, explicitamente falando, e essa gravação, que é justamente a principal prova do crime dele, estão usando esse parágrafo que eu criei, que é chamada vingança pornô, tá? Para que acabasse, tanto é que realmente, de fato, me parece que acabou essa questão de publicar vídeos íntimos, ex-namorados publicar vídeos íntimos de mulheres. Mas foi criada com essa função, e não função de libertar um criminoso alegando que aquele vídeo teria que ter a autorização dele, até porque ele nunca iria dar autorização para que esse vídeo fosse gravado, causando uma prova contra ele mesmo.
Isso nem é constitucional. Então, eu cheguei à conclusão que as leis precisam, sabe, elas não servem para nada. Eu acho que tem que ter uma internet livre e com uma delegacia online, com hackers, diferente dos policiais que estão na rua, que trabalham ali à mão armada, mas que a arma desses hackers é justamente a inteligência deles, que eles muitas vezes criam sistemas, programas. Eu estava conversando nos bastidores que eles conseguiram, que nem o FBI conseguiu, que é derrubar parte da Dark Web, que é a Deep Web, né? Que é a internet feita de camadas, como uma cebola, né? E nós estamos ali, o que a gente conhece é simplesmente a ponta do iceberg. Então, eles conseguiram derrubar cerca de 100 mil sites de pedofilia. Para você ver o potencial dessas pessoas. Então, eu acho que essas pessoas recebendo denúncias em tempo real e trabalhando em conjunto com as bases policiais locais, por exemplo, eu cometo um crime contra você, eu posto uma foto sua. Se em questão de segundos for feita uma denúncia, essa denúncia, o hacker vai identificar o número de IP, porque eles têm esses programas, tem programa para isso, e já entra em contato com a delegacia local, pega em flagrante. Imediatamente, claro, o post vai ser apagado, né? Não vai dar nem tempo de viralizar. Se viralizar também todos vão ser apagados, porque já existe o monitoramento. Tanto é que se a gente coloca ali, vamos supor, uma foto ali, vamos supor, de uma pessoa, um acidente muito feio, ela imediatamente é encoberta e constando como conteúdo impróprio. Então já existe um monitoramento. Mas ainda para o Brasil, ainda está muito longe de chegar nisso, né? Da delegacia online ou... Desse comparativo que você fez agora, até mesmo com a Interpol, com a internet americana, eu acho que está bem distante ainda. Então, digamos assim, eu apoio o Grupo Anonymous. O Grupo Anonymous é um grupo de hackers fortíssimo, que é mundial. Então, uma coisa só, né? Então, recentemente, eu até conversei com alguns deles que estavam, entre aspas, atacando a Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia. Então, hackers do mundo inteiro se uniram para justamente atacar a Rússia para ver se acabam a guerra da Ucrânia. Então, os Anônimos é um grupo muito poderoso, muito forte e mundial. Então, tá aqui no Brasil, tá nos Estados Unidos, é um só. É uma luta que você enfrenta aí para levar essas leis a acontecerem, na verdade, né? Sim. É uma dificuldade muito grande, porque a gente sabe que para aprovar-se leis não é tão fácil assim. Nós precisamos de 1% da população. Então, de acordo com a lei da Constituição de 1988, se houver 1% da população, então a lei ela é aprovada imediatamente, sem precisar passar pela Câmara de Deputados ou Senadores. E a gente vai tentar cavar esse 1% no dia 7. E está com quantos por cento até agora? Então, é aquilo que eu te falei. Quando se trata de anônimos, a gente não tem, assim, uma quantidade exata. Não dá para saber, porque já fala a palavra anônimo, anônimos, né? É mais difícil. É uma quantidade exata, porém é um grupo muito grande. Francine, é interessante tudo isso, a gente falando sobre essa internet, porque a internet ela ficou muito vulnerável, né? A internet, ela ficou muito liberal na minha época, como você mesmo disse agora há pouco, era a internet de escada. Então, nessa internet de escada, você tinha que ir lá, discava, ia para um sinal, aí liberava para você utilizar, e você ficava horas. Só tinha essa linha da UOL, lembra? Muito, depois veio, muito longo. Aí depois que veio o extinto Orkut. Eu me lembro do MSN, e era gostosinho, você ficava ali falando, mas era tudo coisa saudável, né? Aí foram surgindo outras coisas, o Orkut, depois veio o Facebook, e aí por diante, e até hoje, onde a gente está hoje, né? Que é uma infinidade de redes sociais que não se acaba por aí, eu acredito que vai vir, com certeza, outras redes sociais, e fica muito vulnerável, né? E fica, quem tem perfil público, por exemplo, o seu perfil é público, então qualquer pessoa vai ter acesso. Sim. Mas com essas leis, com essas situações aí, a gente fica mais privada, mais
protegida, né, de ser exposta, porque a gente está no nosso perfil aberto. Não tem como. É o público, então você acaba ficando com o seu perfil aberto. Mas mediante tudo isso acontecendo, essas proteções, você está protegendo, na verdade, né, uma situação que leva pessoas a tomarem algumas atitudes, a questão atrás da telinha, elas tomam atitudes drásticas, muitas vezes, que não têm reversão, por conta da internet, por conta dos abusos da internet, de críticas, de etc. Você vai saber falar melhor do que eu. É o que aconteceu com o caso da baleia azul, que você vai poder falar muito melhor do que eu aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, a questão da internet é assim, a mesma coisa de você subir no topo de um prédio, você pegar uma carta, picar em 1000 pedaços e jogar dali. Então, em questão de segundos, cada um vai ter um pedacinho da sua informação, que às vezes... Viraliza muito rápido, né? Viraliza muito rápido. Só que, se tiver no caso, como eu te falei, se for implantada uma delegacia online... em questão de segundos, o que leva... Só para você ter uma ideia qual é o procedimento hoje, é o seguinte. Vamos supor que eu exponho você, né? Você vai precisar... Mas esse da baleia azul que a gente está falando, é a ver com essa situação que a gente vai falar agora ou não? Não, é sobre o que você falou antes. Da baleia azul? O da baleia azul, a solução está nas aulas. Por que nas aulas? Porque a criança e o adolescente, ele se fecha, principalmente quando um adulto, ou seja lá um adolescente, ou seja lá quem seja que for, que esteja do outro lado da tela, fala para não falar. Quando você fala para não falar para uma criança, ela não fala, principalmente se vir decorrente de uma ameaça. Então, as aulas que eu criei, né, que estão sendo dadas toda errada aí, né, toda errada, a apostila é direcionada aos professores e não para alunos. Então, os professores iriam identificar quais crianças ou adolescentes estariam passando por determinado tipo de crime de internet. Por quê? Por meio de quê? Por meio de comportamentos, por meio de analisar o comportamento da pessoa, analisar a linguagem corporal da pessoa. Nas minhas palestras, eu pego muito nessa parte, entendeu? De analisar ali o comportamento da pessoa, porque o corpo ele fala, né? É a mesma coisa ali na autópsia, né? A pessoa morreu como? Calma que o corpo vai falar. O corpo ele fala. Então, a apostila jamais poderia cair em mão de alunos, né? Como fizeram tudo aí, né? Então, na apostila, iria orientar os professores com atividades para ele ver qual aluno ali estaria tendo problemas com a internet, aí sim levar o caso para os pais. Porque essas crianças, esses jovens, eles não contam. Eles não contam o que está acontecendo com ele. Então, para isso, tem que ter as aulas. Deixa eu só fazer um adendo, desculpa Claro. te interromper. Essa apostila, ela deveria ser só direcionada para os educadores, professores no caso, ou os pais também, que têm a responsabilidade também de monitorar os filhos em casa também, né? Que, aliás, eu vou dar um ponto até um pouquinho também maior aqui. Eu acho que... claro que a escola ela é responsável porque ela está ensinando, mas ela não é ensinada para educar os seus filhos. Exatamente. Ela é ali para ensinar, na minha época, abecedário. Sim. Então, quer dizer, ela não pode intervir no problema da família. É claro que existem situações Que é o que está sendo e situações. feito hoje. Agora, a educação Tem que é vir dos pais. exatamente. então, os pais têm, você tem que fazer, vou educar, não sei o quê. Também acho. Porque os professores, eles não têm a obrigação de estar ali e nem pode. Não é a função Porque deles. hoje tem professores, com todo respeito, que eu admiro muitos, inúmeros professores maravilhosos, eu tiro o chapéu para inúmeros professores, mas tem aqueles que estão querendo realmente, de fato, mandar no seu filho. Exatamente. E isso não pode acontecer. Porque os filhos foi dado a confiança para os pais. Então, os pais têm que cuidar dos seus filhos. E, claro, ele sabe o que é obrigação e o que não é obrigação.
Em que passar disso, a gente está falando da parte física, né? Que são as questões leis, com as questões judiciais, umas questões, inúmeras situações que a gente fala aqui agora, sobre a parte física. Mas de uma coisa é certa, tá? Eu tenho um princípio dentro de mim, que esse princípio ele vai pro resto da minha vida. Diante dos olhos de Deus, nada está escondido. Então, assim, se professora, ou se etc, ou se fulano, ciclano, Deus está vendo todas as coisas. E uma hora, Deus vai fazer com que aquilo venha à tona. Então, não se esconde. Não se esconde o que vem aos olhos de Deus. Nunca. É por isso que eu falo assim, até falei com você um pouquinho antes, vou voltar a falar, tá? Pode falar. A gente está aqui não é por um acaso, porque assim, eu falo que tudo que Deus prepara para a gente estar juntos, Deus tem sempre um propósito, né? É sempre uma coisa linda. E assim, a gente passa por situações na nossa vida de várias áreas, várias situações, dificuldades, lutas, muitos nãos que a gente enfrenta no meio nem você foi criar alguma situação de repente e não aprovou, não foi isso, não foi aquilo. Mas esses nãos vêm pra gente nos fortalecer e mostrar por que eu recebi aquele não. Qual é o propósito daquele não? Por que não saiu aquela situação que eu tanto queria? O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer que eu faça? Ou o que eu tenho que mudar dentro de mim para que algo aconteça de bom? Então, eu vejo tudo, eu vejo a mão de Deus, tudo na minha vida. E assim, eu tenho vivido cada passo da minha vida, cada segundo da minha vida, entendendo que Ele está vendo todas as coisas. É claro, pelo amor de Deus, gente, eu volto a falar aqui, a gente não dá para falar que Deus está fazendo tudo, eu não vou levantar da cama para acordar para trabalhar, é que eu tenho que acordar, tenho que trabalhar. Você tem que fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte. Agora, quando nós temos as nossas injustiças, quando a gente é injustiçado e a gente não consegue provar as injustiças com as nossas próprias mãos, Deus, tá aqui, ó, o Senhor viu isso. Eu não consigo fazer nada, mas o Senhor está vendo tudo o que aconteceu. Então, o tempo certo, a hora certa, vai acontecer. Então, aconteceu isso na época de José, ele foi lançado no poço, foi preso injustamente, e depois ele foi honrado. A verdade veio à tona, ele recebeu a coroa de ser governador do Egito. Então, você vê que grandes coisas aconteceram, e elas continuam acontecendo nos dias de hoje, quando a gente passa a ter a confiança, que de fato nós precisamos aprender a ter essa confiança. E a gente fala que tem, mas a gente não tem muitas vezes. Porque a gente tem, mas a gente quer segurar com a nossa própria mão. Então é aquela tal história, luta com a sua própria força do braço. Você não vai se dar bem. Vai. Luta com a força maior, que são apenas papéis que tem ali, no meio de 300 e... Quantos livros tem? Alguns livros? 66 livros evangélicos e 69 católicos. Então, aquilo ali que tem a arma principal e a gente não luta com ela, que é um papel. Eu também sou formada em teologia. Você vê, sabe o que eu tô falando? Sim. Então, a gente pega aquilo ali que é uma arma poderosa, que Deus pode ir além dos nossos olhos, Deus pode ultrapassar essas paredes onde nós não podemos ultrapassar, e nem as nossas próprias forças de ataques nós não vamos conseguir fazer. Podemos pegar as maiores armas que existem em tanque de guerras e aí por diante, não vamos conseguir vencer. Sim. Até vão morrer muitas pessoas, porque vai haver guerra daqui, guerra de lá, morre um, morre outro. Mas no fritar dos ovos, depois Deus vai olhar e todos eles serão julgados. Então, assim, eu fico muito feliz de falar disso, porque é uma segurança tão grande que a gente tem naquele que pode nos defender em qualquer situação, seja ela qualquer que seja. Ah, passei por isso, passei por aquilo, a minha luta não foi fácil, foram dificuldades, mas Deus conhece cada passo, o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso respirar. Até a gente está aqui falando, tá? Sim. Tem muita gente nos assistindo. Deve ter 300 milhões de pessoas, sei lá, falando bem da gente, ou como podem estar falando mal da gente. Sim. Mas Deus está vendo cada um deles. Então, dos olhos de Deus, nada está oculto. Nada. Então, essa verdade, ela me traz uma paz e uma segurança, porque eu estou pouco me importando se alguém aqui atrás está falando de mim. Ali na esquina está falando de mim. Porque o meu defensor vive. Então, esse que nos defende dos ataques, a justiça é dele. E uma hora vai acontecer. Eu deixo até essa palavra para você. Porque quando a gente confia nele, a gente sabe quem a gente tem colocado a nossa confiança. E assim, eu admiro muito até o seu
trabalho, o seu papel como uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher que está aí forte. Claro que muita revolta diante de muitas circunstâncias, situações que aconteceram, mas tudo isso tem um propósito na vida de um ser humano. Tudo existe um propósito. A gente tem que, às vezes, parar e para ouvir o que Deus quer de mim. O que Deus está querendo falar com tudo isso que está acontecendo. Por que que eu vim aqui hoje? Por que que eu fui ali ontem? O que que o Senhor quer de mim, Senhor? O que que o Senhor quer me usar? Então, Deus pode nos usar de forma tão grandiosa que a gente nem imagina. Nem imagina. Como Deus pode fazer, como você disse, se subir num prédio no topo mais alto e picar um monte de papelzinho e sair, Deus quer fazer isso com a gente. Levar a nossa vida para transformar vidas, para resgatar vidas, para restaurar. Mas antes disso tudo, Ele quer restaurar dentro da gente. Sim. Para que eu possa levar isso para outros lugares, eu preciso ser restaurada. Então, e às vezes para a gente entender isso é difícil. Para a gente entender essa verdade, entender a gente entende, né? Agora colocar na prática, no dia a dia, na luta, a gente é mais não difícil. Entende, até a gente não entende, porque a gente acha que não, mas tá legal. Não, tá legal, vou tomar esse café assim, tá frio. Não, mas tá legal. Não tá legal. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? Então, existem situações, a gente está falando tanta coisa aqui, né? E eu acabei levando para um lado até mais profundo. Mas é como você falou, Deus sabe dos propósitos e você tá falando coisas importantes, então... E assim, eu falo assim porque eu gostei muito de te conhecer, sabe? De verdade mesmo. Receba esse abraço meu aqui, viu? Receba esse abraço Obrigada. Com muito carinho, com muito amor, porque você é uma pessoa muito especial mesmo, e eu tenho certeza que Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Agora, o que a gente precisa é fazer a nossa parte, que a nossa parte não é fácil. Então, assim, a gente até transformou esse nosso podcast aqui até em falar um pouco mais profundo, mas é necessário, porque a gente entende que, eu não nasci à toa, não estou aqui à toa. Então, qual é o seu papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o nosso papel nesta terra? O que nós temos que fazer nesta terra? Então, e às vezes, você que está nos assistindo também, às vezes está olhando aí, de repente você quer lutar com a sua própria força do braço, não vai adiantar, nós vamos quebrar o nosso braço e não vai virar nada. Vai ter que ir para o hospital fazer injetar o braço, e aí? Sem contar que nós somos testados todos os dias. Todos os dias testados. Então, a gente precisa, não é fácil. Por exemplo, é claro, eu amo acordar de manhã para sair para o trabalho, eu gosto de fazer isso. Mas tem sempre aquele dia que você fala, eu queria ficar um pouquinho mais na cama. Nem todo mundo, tá? Mas a minha inteligência diz que eu preciso levantar. Eu tenho que fazer, tenho que trabalhar. Agora, o meu emocional diz que eu posso ficar deitada. Eu vou ficar aqui, não vou sair de casa hoje. Vou ficar aqui o dia inteiro deitada dormindo. E aí? As contas continuam. As responsabilidades continuam. Então, ou seja, o emocional, ele tem uma vontade. Que aí é o que a gente fala sempre, né? Lutar contra a nossa própria vontade. Aí é difícil. Exato. Aí é difícil. Lutar contra a sua própria vontade. E não é fácil você falar, não vou fazer isso porque eu quero. Não vou fazer isso porque eu sei que não pode. Eu não vou fazer isso porque não pode. Então, eu vou fazer. Se a pessoa faz alguma coisa sabendo que não pode, ela sabe que ela fez errado. Então, eu vou fazer isso. Não, eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. A gente conversou um pouquinho antes, só para relatar, mas não vou citar detalhes. Eu não vou fazer isso porque não me convém, mas não é lícito. Todas as coisas são lícitas, é lícito, mas não me convém. Aí, se a pessoa vai e faz, mesmo não convendo ela está tem uma pecando. Consequência. Tem uma consequência. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. É ilícito. Se eu estou de dieta, o médico falou, não posso comer chocolate. É lícito, tá aqui um bombom maravilhoso. Mas eu não posso comer esse chocolate. Você está comendo bombom, né? E eu tô aqui também. Ai, que delícia. Tô vendo que você tá segura. É isso. E assim, gente, bombom é bom demais. Não fica sem bombons aqui no podcast. Então, a vida, ela nos traz muita surpresa. Então, a gente, todo dia a gente tem uma surpresa. E todo dia, como diz o ditado popular aí fora, né?
todo dia matar um leão. Não, nós temos que matar 10 leões por dia. Não é Era só- um. Hoje são Hoje em 10 dia, leões por nossa, dia. tá muito puxado. Muito. Então não é mais um, gente. Isso é para todo mundo, tá? Para você, para nós aqui. Mas não pare de avançar. De buscar sempre na verdade. Sempre você buscando ser bom, honesto. E sempre também lutando com a força de Deus. Exato, Tá? manter Nunca com a sempre a fé na frente, a esperança e acreditar em si mesmo, nunca desistir. Porque às vezes em uma batalha a gente acaba, né, fraquejando, não tendo mais forças devido a um deserto que você está enfrentando. E quando você alimenta a sua fé todos os dias, Deus te coloca de pé. Né? E quando a gente levanta e tem um propósito, estou viva, estou respirando, tenho saúde, Deus ele coloca surpresas na sua vida na qual você nem esperava. Isso chama-se milagres. Então a gente tem que acreditar e tem que persistir, sabe, nos nossos sonhos e acreditar em si mesmo, porque o mundo hoje em dia diz muito não pra gente. Muito não. Né? E então eu penso que nós não podemos, no mundo de hoje, acabar se autoflagelando por situações que o mundo diz não. A gente tem que saber a nossa essência, a nossa criação e quem somos para poder pedir aos céus o clamor, a vitória e ser honrada diante de todos. Eu acredito muito nisso. Francine, e a gente está falando tudo isso aqui voltado para todo o assunto que a gente falou aqui. Então, a gente vê que foi levando um assunto, levou a várias situações que nos fizeram também refletir, né? Isso daí está refletindo para a gente também. Então, assim, a sua presença aqui hoje foi tão importante quanto você possa imaginar. E acredito muito que para os nossos telespectadores também, porque a gente também está refletindo, trouxemos reflexões importantes para nós aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho de você. Aliás, essa beleza toda não dá pra gente não falar, né? Hoje você não está casada. Casada? Não. Não, eu não tô casada. Eu tô bem focada nos meus projetos. Que eu tenho uma trilogia, né? Que é uma minissérie, um filme documentário para poder colocar em prática. Então eu tô bem focada nisso. Eu tive um relacionamento que não deu muito certo, né? Não sei se eu devo falar, Eu acho que a gente pode falar uma outra ocasião com mais, né? Porque você tá Então, tão linda, tão plena agora. meio Mas que teve um pouco filhos, você não teve traumatizante. filhos, né? Eu perdi 2 filhos, né? Com essa situação toda de internet, o estresse, porque foi muito intenso, né? Chegou quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu recebia uma série de ligações do Brasil inteiro, e muitas delas com conteúdo ameaçadores, né? Eu vou te encontrar, vou te matar. Então, foi um estresse muito grande, que inclusive eu conto isso no meu livro. Aliás, eu devia ter trazido, viu? Falar pra ela, ter me avisado. Verdade. Então, Mas já está convidada para um próximo podcast. sim, E aí ser mais que é tenso, tá? muito Muito conteúdo. muito conteúdo. Então eu acabei perdendo, né? E não engravidei mais. Não engravidei mais. E hoje você vive sozinha, Não, eu cuido da minha mãe, né? Então, aqui em São Paulo. isso. Só que assim, eu congelei meus óvulos, então eu acho que a qualquer momento, na hora que eu ver que é realmente um momento de engravidar, ter um filho e saber que eu vou levar uma gravidez, digamos assim, plena, tranquila, aí sim eu vou fazer uma inseminação artificial, porque como eu tomei anteriormente, né, a iniciativa de congelar o óvulo, então eu acredito que eu posso fazer isso a qualquer momento. Sua mãe hoje está com quantos anos? 72. Nova! É. Ah, então a gente vai saber a idade dela já, hein? Gente, eu tô No final do eu tô podcast tentando tirar a idade descobrimos. dela aqui, Maria, mas tá você difícil. Você tem aí Imagina os 2 pessoas para 40 anos, concorrer, né? Olha lá, ó. Nós vamos ter que fazer um concurso. Lembra daqueles concursos de Misses que tinha no passado? Sei. Mas aqueles concursos, né? É. Que eram diferentes de hoje. Vamos fazer nossos concorrentes. Gente, a gente vai fazer um concurso, tá? Vamos fazer inscrições aqui nas entrelinhas e Mulheres participar de do 30, né? concurso. Mulheres de 30. Lá acima de... Mas já passa dos 40. Não precisa Ela falar. não passa dos 40, gente. Nós vamos fazer um concurso. Era maravilhoso aqueles concursos, lembram? Lembro. Eram os concursos que nós tínhamos e... Tínhamos.
Todo lugar tinha um concurso, mas era diferente, era das Misses, era concurso regional, nacional, Sim. mas era legal, não tinha problema de ser tão magra, né? Que hoje é mais difícil a gente emagrecer, né? Com um bombom desse na nossa frente. Olha, eu já peguei uns 4 aqui. Eram mulheres reais, né? Reais. E assim, eu gostaria muito de falar com você muito mais tempo. O nosso tempo hoje, a gente acabou nos atrasando um pouco nas nossas gravações, mas foi tão importante falar com você hoje, tão importante, e fica o próximo convite para você estar com a gente de novo no nosso podcast. Eu agradeço e com certeza eu vou vir sim. Eu fico feliz de vida. E assim, vocês querem deixar uma palavra para ela antes da gente encerrar nosso podcast? Bom, eu gostaria de agradecer a participação e dizer que a sua causa, a sua luta, as bandeiras que você levanta são realmente importantes, né? E eu desejo muita luz nos seus caminhos, sucesso, e que você consiga encontrar um direcionamento para que você consiga ter uma voz, uma palavra e um retorno de tudo que você busca em cima para ajudar o próximo e também ter um respaldo sobre tudo que você passou na sua vida e que você tenha pessoas que te coloquem do seu ombro a ombro do seu lado para te amparar, porque são causas difíceis, né? Causas bem puxadas que realmente a gente precisa de apoio, que sozinha a gente nunca consegue. Então, assim, seja na política, seja com projetos, seja na sua vida pessoal, profissional. Eu desejo que você tenha grandes amigos e grandes profissionais que consiga te levantar da forma mais honrada e justa possível. Para você e para todos. Obrigada. Jolie. Francine, adorei te conhecer. Conversamos bastante ali nos bastidores. E eu desejo sucesso e que vai dar tudo certo. Seus projetos. Obrigada. Gente, filme, né? é bom demais, né? Muito bom demais. Mas agora nós vamos, antes de eu encerrar com você aqui, nós vamos aos nossos intervalos. Um recadinho do Eliane Jor e nós voltamos já já. Bright, Eliane Jor, Eau de Parfum. Maravilhoso, Eliane Jor, né? Lindo, aliás, tem um Delícia. presentinho pra vocês, tá, gente? Amo presente. Maravilhoso. Daqui a já pouquinho conheço. eu vou dar pra vocês, A que são gente vai ficar mal maravilhosos. acostumada. Bom. Aliás, a nossa presentinho. produção hoje está lá nos bastidores. Então a gente está meio aqui. Gente, está muito bom demais esse podcast, tá? Por isso que o Eliane Jor não está aqui na mesa agora, mas vocês viram aqui o nosso comercial maravilhoso, o Eliane Jor, e que vocês vão receber de presente da nossa produção Eliane Jor. Mas, Francine, encerrando aqui o nosso programa de hoje, quero agradecer você, agradecer a nossa jornalista maravilhosa, Daniele Tomé. Muito obrigada. Beijo meu amor. sempre, né? Linda. Eu vou deixar Iluminada, aqui, ó. ser de luz. Que Deus abençoe o seu Amém. podcast todos os dias. Sucesso. Obrigada. Jolie, você é linda, maravilhosa. Obrigada, amor, pelo convite. Você é maravilhosa, né? Você veio para enfeitar a nossa mesa do podcast sim. aqui. E, gente, é uma Jolie, não é? Jolie, Igualzinha. em homenagem Igualzinha. à Angelina Jolie. A Ela é Jolie linda, é maravilhosa, idêntica, gente. É idêntica. Mesmo sem os amigos, onde ela vai, as pessoas... Se eu não "Ai, fosse minha amiga, eu te eu ia conheço, passar- A primeira coisa que eu olhei, eu falei, nossa, Angelina Jolie. Você viu que o programa é chique? Mas a gente tá tão chique que você tá aqui Não, hoje hoje com a eu nem gente. vi mais. Obrigada. Francine, e bom, quero deixar aqui meus agradecimentos a você, Obrigada. a toda a sua casa, a sua família, que Deus proteja não somente a você, mas alcance toda a tua família, que haja paz, alegria, prosperidade. E eu tenho certeza que você é uma escolhida de Deus. Você sendo usada por Ele, você não tem a menor dúvida do quanto que Ele vai te usar. Então, assim, eu desejo do fundo do meu coração que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Tá? Que Deus te ampare em todos os sentidos
E a Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, essa palavra é muito forte. Eu tenho 2 palavras que eu sigo muito na minha vida, né? Essa, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo que Ele diz, Ele não vai levantar e pegar um copo de água para você. Mas quando Ele diz tudo, as coisas impossíveis, aquelas coisas que nós almejamos tanto e que talvez a gente queira que aconteça na nossa vida e não acontece, Ele vai fazer. Porém, Ele vai fazer se aquilo for bom pra gente. Se não for bom, Ele vai tirar do nosso caminho e vai pôr algo melhor. E também lá em Romanos 8, 28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas erradas que acontecem no caminho daqueles que amam a Deus são para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda. A matemática de Deus não é a matemática deste mundo. A matemática de Deus ela é muito diferente do que a gente possa ver. Imagine, todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Deu errado, mas todas as coisas cooperam. Então vai cooperar? Vai cooperar. Nós tivemos uma entrevista maravilhosa há poucos dias atrás, um jogador incrível, maravilhoso, e ele conta a sua história, que ele tinha assim, passou por situações difíceis, que achou que não tivesse mais chances de fazer nada, e tornou-se um grande jogador, tornou-se uma pessoa que ele não imaginava que ele fosse chegar onde ele chegou, e hoje ele faz sucesso assim por esses 4 cantos deste mundo. Maravilha. Então a trajetória de quem continua crendo. E eu desejo para a tua vida. De verdade, assim, muito feliz de te conhecer, do fundo do meu coração. Não são palavras jogadas ao vento, são palavras que vieram do meu coração para a tua vida. Obrigada de coração. Eu que agradeço. E é até interessante isso, porque eu atualmente eu estou vivendo numa crise existencial, né? Eu fiz teologia, então quando você descobre as coisas mais profundas, o conhecimento às vezes traz um pouco de dúvida na sua mente. Então, às vezes, tudo para mim é um sinal, né? Eu tenho pedido para Deus sinais para que eu possa descobrir realmente, digamos assim, a verdade. E eu acho que você me falou hoje, com relação a todas as minhas dúvidas que eu tinha com relação a essa crise existencial de Deus e de tudo, né? Num contexto, dizendo de forma geral, eu acho que nas suas palavras eu entendi. Ele falou. Graças a Deus, eu fico muito feliz por isso. Obrigada. De verdade. E para finalizar, a palavra que eu digo, o conhecimento, muitas vezes mata. Mas o Espírito vivifica. Então a presença de Deus vivifica neste momento na sua vida. Acredite nisso. Que Deus te abençoe muito. Ai, que vontade de levantar, te dar um abraço, gente. A gente vai encerrar nosso podcast e vamos dar um abraço aqui com todos, que tá muito gostoso demais. Um beijo especial para você, para sua mãe. Gente, já encerramos aqui mais um podcast. Olha, dá vontade de ficar aqui o dia todo aqui batendo papo, falando, porque eu tenho certeza que você também aí onde você está, recebeu uma palavra de conforto, aprendeu um pouquinho conosco, nossos erros e acertos aqui. Deus sempre fala com você. Sim. Um beijo para você e até o nosso próximo podcast, gente. Beijo! Até mais.